Ih, rapaz, será que eu vou ter que pagar contribuição sindical? Vocês viram a decisão do STF que autorizou o desconto do sindicato? O que fazer agora? Vem comigo que você vai entender. Saiu no UOL e eu vou adicionando a explicação. A decisão do STF validou a cobrança da contribuição assistencial de todos os trabalhadores. Vocês lembram que a reforma trabalhista trouxe algumas coisas que pioraram para o lado do trabalhador, mas por outro trouxe a desobrigação, ou seja, não ficou mais obrigatório você ter que contribuir com o sindicato. Só que essa decisão do STF validou a cobrança dessa contribuição de todos os trabalhadores. E agora? A lei diz uma coisa, a decisão do STF diz outra? Calma. Os valores são repassados aos sindicatos e usados para custear negociações coletivas, por exemplo. Então, muitas vezes, né, quando vai dar uma férias coletivas, quando vai alterar a jornada de trabalho de uma classe inteira, vai precisar da participação do sindicato. Eles têm sim uma função muito importante. E aí a contribuição não é obrigatória, mas trabalhadores não filiados a sindicatos terão que se opor formalmente para não ter o seu salário descontado. Então, como que é hoje, como que vai funcionar? E o principal, o que o STF decidiu? Por 10-1, o STF validou a legalidade da contribuição assistencial. Então, o caso específico julgado pelos ministros trata da possibilidade de cobrança para trabalhadores não filiados a sindicatos. O pagamento deve ser acertado em acordo ou convenção coletiva de cada categoria e será feito por meio de desconto em folha de pagamento. Até então, apenas filiados eram obrigados a pagar a contribuição. O julgamento começou em 2020 e terminou no último dia 11. A gente já vê que 3 anos aí para julgar, né? Mas vamos seguindo. O que você precisa saber, pessoal? É que é o seguinte: antes você, né, depois da reforma trabalhista, então você poderia falar, não quero pagar. Agora o STF liberou para todo mundo. Não, doutor, mas eu continuo não querendo pagar. Eu acho que o sindicato aqui, pelo menos o da minha região, da minha classe aqui, não me representa. Quando eu precisei, eles não me deram assistência. Eu não vejo valor em continuar contribuindo. Então, você vai ter que se manifestar. Olha aí, a contribuição assistencial não é obrigatória e ela continua assim. A lei fala que ela não é obrigatória e ela continua assim. Então, o STF decidiu, né? Agora, os trabalhadores eles têm que se opor formalmente para não serem descontados. Ainda não sabe se essa manifestação será definida pelo STF, pelo governo ou posteriormente por meio de acordo entre sindicatos e trabalhadores. Então, ainda não, o STF ele deu uma resposta falando que pode cobrar de todo mundo, mas se a pessoa não quiser, ela pode se opor. Só que faltou essa parte, né? Como que eu vou me opor? Eu faço uma cartinha por escrito, vai ter um formulário no sindicato, eu vou lá na agência do trabalho, como que eu vou fazer isso, não é verdade? Em 2017, o STF entendia que a cobrança da Constituição era inconstitucional. À época, o Supremo considerava que, como os trabalhadores não sindicalizados já pagavam o imposto sindical, não deveriam pagar também a contribuição assistencial. Não confunda essas duas coisas. O cenário mudou com a reforma trabalhista, que pôs fim à obrigatoriedade do imposto sindical. Então, inicialmente, o relator havia votado pela inconstitucionalidade da contribuição. Ao longo do julgamento, porém, Gilmar Mendes seguiu as sugestões do ministro Luiz Roberto Barroso e mudou seu posicionamento, sobretudo em razão das mudanças promovidas pela reforma trabalhista sobre a forma de custeio das atividades sindicais. Então, a tese fixada pelo STF é constitucional. A instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Então vai poder cobrar de todo mundo, mesmo que você não seja sindicalizado, e assegurado esse direito de oposição. Você vai ter que se manifestar falando, eu não quero pagar. Qual que é a diferença, então, de contribuição assistencial e imposto sindical? Caso analisado pelo STF, discute contribuição assistencial e não discutiu o imposto, cuja obrigatoriedade foi extinta com a reforma trabalhista. Então,
aqui, pessoal, contribuição assistencial é prioritariamente utilizada para custear as negociações coletivas dos sindicatos, como as tratativas por reajustes salariais, por exemplo. O valor não é fixo, deve ser definido por meio de convenção coletiva de cada categoria. Quem não quiser pagar a contribuição deve se manifestar formalmente. Então, isso aqui realmente representa todo mundo, porque se vai ter reajuste salarial, você sendo sindicalizado ou não, você vai ser afetado, não é verdade? Para o bem e para o mal, né? E o imposto sindical, ele é usado para custear o próprio sistema sindical. Ele equivale a um dia de trabalho e é descontado todos os anos no mês de março. Até a reforma trabalhista, seu pagamento era obrigatório e a todos os trabalhadores formais. Desde 2017 é opcional. Quem quiser pagar, aí tem que autorizar a cobrança. Então, ficou uma diferença aqui, né? Contribuição assistencial, você vai se manifestar para não pagar. E o imposto sindical, você vai se manifestar autorizando a cobrança. O trabalhador fica meio assim, né? Já não sabe se eu vou pagar então, tá mais fácil pagar. Eu não sei, eu pago ou não pago, não é verdade? De um lado, então, você tem que se opor e do outro lado você tem que autorizar. A decisão ajuda, mas falta lei, diz ministro. Os sindicatos perderam recursos após a reforma trabalhista. Por um lado, a reforma de 2017 fortaleceu e deu poder aos sindicatos em termos de negociação coletiva, porque é essa negociação coletiva, né, prevalecendo sobre a lei. Por outro, ao extinguir a obrigatoriedade do imposto sindical, reduziu o volume de receitas, tirou o orçamento dos sindicatos. E a falta de representatividade de alguns sindicatos persiste. Então isso aqui que é o mais batido aqui, né, pelas pessoas. Fala, esse sindicato não me representa. E, embora beneficie a atuação dos sindicatos, a decisão do STF não resolve o problema da falta de unicidade sindical no Brasil. Existem vários sindicatos para a mesma categoria. Os trabalhadores acabarão contribuindo com entidades pelas quais não se sentem representados. Então, tem aquele sindicato que vai bem, que trabalha, se posiciona. Beleza. Mas tem muito sindicato também que a pessoa fala, eu sempre paguei isso aqui, nunca tive nem acesso ao advogado de sindicato, nunca fizeram nada pelo reajuste salarial, cortaram um monte de direito, eles não fizeram nada. Então, o STF não deixou claro como se opor à cobrança, o que é um problema. Ainda não se sabe como que os trabalhadores vão se manifestar. Geralmente, é uma carta à mão escrita e apresentada no sindicato. Mas e aí? Né? Você vai ficar com uma via? Você vai ter uma comprovação que você entregou essa carta? Como que vai ficar isso aí? E que forma que eu faço essa carta? É só escrever? Nome completo, CPF, brasileiro, estado civil, solteiro, casado. Como é que eu faço isso? Né? É uma frase simples? Só falar eu não quero contribuir? Falta regulamentação sobre o tema. O próprio ministro do Trabalho e Emprego disse. Então, tem a decisão, mas na prática não tem essa definição. Na prática mesmo. Não é verdade, pessoal? E aí, os sindicatos colocavam também prazos muito curtos e exigiam que tudo fosse presencialmente. É a dúvida que temos hoje. Quais serão as condições razoáveis para o direito de oposição? O sindicato abriu um prazo lá, falou, tem que vir aqui. Aí você falou, mas eu estou trabalhando, como é que eu vou aí? Né? E hoje em dia com a internet, pessoal, tem que facilitar também, né? Tem que facilitar. Aí vem a solução agora por parte do Poder Executivo e Legislativo. O governo estuda um projeto de lei específico para o tema. Temos um grupo tripartite, né, de 3 partes, trabalhando para que as partes construam um entendimento. Então, as lideranças das confederações empresariais, centrais sindicais, vão chegar a uma proposta em sintonia com a decisão do Supremo. Então, as lideranças sindicais, as lideranças do lado dos empresários e também o poder público chegando aí a um entendimento que tem que ser o quanto antes, né? Porque, cada decisão do STF que não tenha uma efetividade na prática é um prejuízo para a sociedade. Por quê? Porque demorou já 3 anos para julgar esse processo, deixou de julgar outros processos e quando julga, não dá uma decisão completa.
Um sindicato sem recursos perde muito poder negocial, então é uma decisão importante. Vai ajudar na atuação dos sindicatos em prol dos trabalhadores, inclusive dos que não são sindicalizados, que também se beneficiam das negociações e conquistas. Então, quando o sindicato faz o seu trabalho certinho, realmente, mesmo aquele trabalhador que não é sindicalizado, só por pertencer àquela categoria, ele é beneficiado. Sim. Mas aí entra naquela questão, né, de você se sentir representado, porque por outro lado, ó, muitos sindicatos não representam de fato os trabalhadores e vão voltar a receber uma contribuição. Então a gente não tem uma unicidade. O que é uma unicidade, né, pessoal? É um sindicato representar uma classe inteira, porque senão fica um sindicato diz uma coisa. Vamos supor, um sindicato concorda com a redução do salário se reduzir jornada. O outro sindicato fala, não, não vai ter redução do salário, não quero saber mesmo que reduza a jornada. Só um exemplo. Aí o trabalhador ele tem uma opinião, ele tem outra opinião, por quem que ele se sente representado? Mas uma coisa é certa, os sindicatos precisam de receita. Eles fazem um papel importante quando bem feito, né? Eles fazem sim um papel muito importante. Só que a representatividade, essa decisão do STF não resolve o problema da unicidade sindical e falta de legitimidade. Eu quero saber a sua opinião. A qual categoria você pertence e se você se sente representado pelo seu sindicato? Sendo honesto. Né? Não, doutor, eu já precisei do sindicato, me representaram, nessa questão de pandemia e tudo mais, foram muito bem, eu me senti representado. Ou então, não. Uma vez eu precisei, fui atrás do advogado do sindicato, nunca me respondeu, eu tive que contratar advogado particular, eu não me sinto representado. Então, deixa os seus comentários aqui e a gente vai fazendo novos vídeos conforme essa situação for evoluindo. Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigado e até a próxima. Clica no botão vermelho inscrever-se e vamos juntos.